Pense em um país continental como o Brasil, com dimensões de um império, mas que há décadas depende de rodovias congestionadas e caras para mover a riqueza. Agora, imagine esse mesmo país cortado ao meio por uma espinha dorsal moderna, conectando o norte ao sul com trilhos de alta capacidade, integrando regiões, encurtando distâncias e multiplicando oportunidades. Esse é o papel da Ferrovia Norte-Sul, uma obra monumental, sonhada desde a década de 1980, que finalmente começa a mostrar força e importância. Neste documentário, você vai entender como esse projeto foi concebido, quais são os trechos operacionais, os que ainda estão em construção e o principal, como essa ferrovia pode mudar e já muda radicalmente a forma como o Brasil transporta produtos, gera empregos e promove desenvolvimento regional. Reserve os próximos minutos e faça uma viagem conosco ao coração logístico do país. Bem-vindo à Ferrovia Norte-Sul. Com aproximadamente 2.257 quilômetros de traçado concluído, a Ferrovia Norte-Sul nasce em Açailândia, no Maranhão, Nordeste brasileiro, e passa por Tocantins, Goiás e São Paulo. Há estudos de curso para estendê-la até Barcarena, no Pará, norte do país. Essa incrível ferrovia termina no município paulista de Estrela do Oeste, a 575 quilômetros da capital, São Paulo, com conexão à Malha Paulista, rumo a Santos. Esse corredor cruza o centro do país longitudinalmente, posicionando-se como um verdadeiro eixo integrador nacional. Ao longo do caminho, a Ferrovia Norte-Sul se conecta a outros projetos estratégicos como a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e a Ferronorte, a Malha Paulista ao sul e a operação de interface com a Estrada de Ferro Carajás, IFC Itaqui. E o gancho é claro, em vez de priorizar o modal rodoviário, o Brasil volta os olhos ao potencial ferroviário. Mas a pergunta que fica é: o que motivou tal mudança e perspectiva? A Ferrovia Norte-Sul foi inicialmente projetada na década de 1980, com uma ambição clara: integrar o país por um eixo ferroviário de bitola larga, reduzindo custos logísticos e conectando áreas de produção a portos com calado competitivo. O licenciamento ambiental entrou cedo na pauta. O projeto figura entre os primeiros EIA-RIMA do Brasil, com audiências públicas e adaptações de traçado. Por exemplo, a mudança de destino Brasilândia-Anápolis, para conectar a Ferrovia Centro-Atlântica, que se estende entre regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. A operação por trechos começou no início dos anos 2000 e, a partir de 2014, avançou no tramo central. Já em 2019, o leilão do tramo Central-Sul definiu a Rumo como subconcessionária por 30 anos, com obrigações de investimento e desempenho. O objetivo é compor a espinha dorsal de uma malha mais eficiente, articulada a projetos como a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste FICO, também conhecida como EF 354, para distribuir cargas e ampliar opções portuárias. A motivação para o Norte-Sul, portanto, é absolutamente econômica e territorial, encurtando distâncias efetivas, dar escala ao agronegócio e à indústria, reduzindo a volatilidade de frete. Logo, a conclusão dos principais enlaces operacionais no Centro-Sul em 2023, a tônica mudou sensivelmente, da construção para a gestão de capacidade e para a interoperabilidade regulada com duas ferrovias, a Estrada de Ferro Carajás, IFC, no trecho de Açailândia, no Maranhão, e a Malha Paulista, em Santos. Mas, como se deu e dar o processo de construção de um dos maiores projetos ferroviários da América Latina? Antes de conhecermos a engenharia de base, vale registrar brevemente as obras que ainda estão em andamento. Mesmo com as obras do trecho Centro-Sul concluídas em junho de 2023, seguiram intervenções de capacidade e operação a partir de 2024, entre as quais alongamento de bitolas e desvios, ajuste de sinalização e controle centralizado e consolidação de terminais no tramo norte, como Palmeirante, Porto Nacional e Porto Franco, para dar vazão bidirecional junto à IFC Itaqui. Em paralelo, avançaram frentes associadas às pontas. Em 2024, o governo do Maranhão e a empresa Valor da Logística Integrada, a VLI, firmaram um memorando de viabilidade para a ampliação do Porto de Itaqui, com obras previstas a partir de 2025. Ainda em 2023, o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI,
incluiu a EF-151 na carteira de estudos para futura extensão entre a Ceilândia, no Maranhão, e Barcarena, na Pará. Essa etapa ainda está em fase de análise preliminar de viabilidade, conduzida pelo governo federal com o objetivo de avaliar o potencial logístico e ambiental do acesso ferroviário ao porto de Vila do Conde, no município paraense. Esses movimentos mantêm foco em janelas, pátios e terminais, mais do que em quilômetros novos, para transformar a obra concluída em capacidade efetiva. Agora que sabemos desses detalhes, é hora de nos aprofundarmos em termos de construção. Para entender como o Norte-Sul saiu do papel, vale acompanhar o relógio da obra junto com o calendário e, sobretudo, entender como se deu o processo em cada trecho desse projeto. Ao norte, entre a Ceilândia e Porto Nacional, a implantação percorreu cerca de 720 quilômetros. O avanço físico chegou a Porto Nacional em 2010 e a operação plena foi consolidada em 2013, sob gestão do VLI, após a conclusão de sistemas de sinalização e pátios de cruzamento. Como evidente nesse cenário, a hidrologia foi fator-chave. As etapas de drenagem e terraplanagem caminharam juntas, por prazos médios de 12 a 18 meses por setor, seguidas pela montagem de via, com trilhos soldados em barras longas contínuas, LSC, que avançou entre 6 e 9 meses, e pela implantação de sistema de sinalização e testes, que duraram de 3 a 6 meses em média. A operação por módulos começou a ganhar corpo a partir de 2007, e o avanço físico chegou em Porto Nacional 3 anos mais tarde. Dali em diante, pátios como Palmeirante, Porto Nacional e Porto Franco organizaram os cruzamentos e permitiram escoar para o Itaqui via conexão com a EFC. Descendo para Tocantins e Goiás, rumo a Anápolis, o relevo mais regular era notícia positiva e acelerou frentes simultâneas. Uma equipe estabilizou o subleito com cal ou cimento e preparou o leito. Outra lançou lastro e travessas. Enquanto isso, uma terceira concluiu pontes e passagens. A geometria de via calibrada ao milímetro transformou o quilômetro construído em velocidade comercial. Com pátios posicionados a cada dezenas de quilômetros, cruzamentos ficaram mais rápidos e previsíveis. A liberação foi progressiva e a ligação até Anápolis foi oficialmente entregue em 2014, marcando a chegada da ferrovia ao centro logístico do país. A operação comercial, contudo, foi totalmente implementada a partir de 2016, após ajustes de sinalização e integração com terminais intermodais. Mais ao sul, entre Anápolis e Estrela do Oeste, somaram 1.537 quilômetros, sob um cenário mais diversificado. Em Goiás, cortes extensos e taludes pediram disciplina de drenagem. Em São Paulo, travessias urbanas e rodovias alongaram janelas por quilômetro. Onde houve pontes maiores, obras de arte consumiram de 14 a 24 meses por setor. A superestrutura, com trilhos robustos e solda em série, fechou em 6 a 10 meses por trecho, seguida de ajustes finos e geometria em 2 a 4. Pátios dimensionados para trens longos levaram de 5 a 9 meses, e a sinalização centralizada, com detecção de ocupação e regras de prioridade, de 4 a 7. Parte dos aprimoramentos de sinalização e terminais logísticos seguem em execução, em especial no interior paulista. Aliás, algo curioso é que no encadeamento geral, a cronologia se repetiu com nuances regionais. No norte, a chuva ditou prazos e esticou a fase de drenagem. No centro, a regularidade do terreno encurtou ciclos. No sul, interfaces urbanas e rodoviárias exigiram planejamento minucioso e janelas noturnas para lançamentos críticos. Em todos os trechos possíveis, a escolha foi por subidas suaves e curvas amplas, estratégia que reduziu o esforço de traçado e desgaste, elevando a carga útil por viagem. Essa escolha, somada à padronização da via e à distribuição de pátios, converteu o tempo de obra em desempenho diário. Quando a espinha Centro-Sul se fechou em 2023, a conversa mudou de quilômetros para minutos. Alongamento de pátios, ajustes de sinalização, reprogramação de cruzamentos e sincronismos com as pontas, Itaqui ao norte e Santos ao sul. Construiu-se para aguentar, operou-se para fazer caber. Em uma cronologia simplificada, os anos registrados em cada etapa explicam por que a ferrovia deixou de ser promessa e virou rotina. Em 2007 a 2010, consolidou-se o alcance ao Tocantins. 2014,
costurou a ligação até Anápolis. Em 2023, entregou a continuidade até São Paulo. Dali em diante, Capacidade virou a obra principal. Antes de compararmos, é importante enxergarmos a própria régua. Um traço contínuo com 2.257 quilômetros de extensão, de Açailândia, no Maranhão, até Estrela do Oeste, em São Paulo. Algo como mais de 21 mil campos de futebol enfileirados. Esse eixo se divide em duas metades que contam a história. Ao norte, 720 quilômetros até Porto Nacional, abrindo a porta do Itaqui pela conexão com a estrada de ferro Carajás. Ao sul, 1.537 quilômetros até a Malha Paulista, destravando o acesso a Santos. Com essas duas portas desenhadas, a comparação com outras ferrovias fica nítida. Na ponta norte do mapa, a estrada de ferro Carajás soma 892 quilômetros até Itaqui e opera trens muito longos. Uma composição de minério chega até 3,5 quilômetros, o que dá perto de 33 campos de futebol, levando cerca de 40 mil toneladas, equivalente a 30 mil carros populares de 1,3 toneladas cada. No sudeste, a estrada de ferro Vitória em Minas possui 905 quilômetros de extensão, boa parte em via dupla, e combina minério, carga geral e passageiros com alta regularidade. Já a Malha Paulista concentra o gargalo para Santos. O sistema soma cerca de 2.118 quilômetros e carrega investimentos da ordem de 6 bilhões de reais, considerando concessões e ampliações vinculadas. Em termos do dia a dia, isso compra algo como 100 trens de carga completos, ou equivalente a 200 quilômetros de duplicação rodoviária de padrão médio. Fora do Brasil, a Aurohall na Austrália roda trens de até 2,5 quilômetros, cerca de 24 campos de futebol e cerca de 28 mil toneladas, equivalente a 21 mil carros populares, em um ambiente quase sem cruzamentos urbanos. Já a Norte-Sul roda em cenário mais misto, com cidades, pátios e múltiplos produtos. Perde na tonelagem por trem, mas ganha em função econômica. Conecta interior agrícola a 2 portos, com flexibilidade de carga e retorno. De fato, assim que totalmente concluída, o ganho da Norte-Sul virá de capacidade e encaixe. Com o Fico ligando o Centro-Oeste, FIOL avançando no Oeste Baiano e estudos para levar a EF-151 a Barcarena, abrem-se novas portas e competição logística. Na prática, frete mais previsível, prazos menores e menos emissões por tonelada. Com isso, o produtor planeja, a indústria recebe insumo e o varejo reduz ruptura. Acesso regulado e investimento cirúrgico em Itaqui e Santos, o corredor é sinônimo de escala com confiabilidade. A Norte-Sul cumpriu a primeira promessa, ligar o país por um eixo ferroviário competitivo. Agora, o desafio não é apenas ampliá-la, mas seguir a administração de janelas, pátios e terminais com excelência. Com regras claras e investimento cirúrgico nas pontas, o trem não apenas chega melhor. Afinal, quando a operação funciona, a economia respira. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa importantíssima e grande ferrovia do norte a sul do Brasil? Se eu deixei alguma coisa faltando para comentar aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.